E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos estar falando sobre a anatomia do segundo premolar inferior. É o último premolar que a gente vai estar estudando aqui no YouTube. E a minha próxima aula eu vou estar postando, aquele vídeo sobre as diferenças entre os premolares. Então aqui, mais uma vez, como a gente sempre faz, tu já conhece bem o meu método de ensino, Mas como eu estou acostumado a fazer, a gente vai primeiro estudar a diferença do segundo premolar inferior para os dentes anteriores e depois a gente vai para as características individuais do segundo premolar inferior, que é um dente que tem bastante alterações anatômicas. E só antes de começar, eu queria te lembrar que eu tenho tabelas resumidas com as principais características de todos os dentes. São mais de 50 tabelas que foram feitas para você imprimir e eu pensei nesse design para que você tenha elas em mãos na hora de estar estudando ali a parte prática da anatomia dental. Esse material tem um valor simbólico, mas é bem tranquilo, tá? E tu pode fazer o download dele clicando no link que eu vou deixar no primeiro comentário. Então clica lá que com certeza essas tabelas vão te ajudar demais nos teus estudos. Mas agora eu vou começar a nossa aula pelas diferenças do segundo premolar inferior para os dentes anteriores. E a gente vai começar por esta imagem que com certeza tu já conhece bem se tu já acompanhou outras aulas do canal, Então aqui tu consegue observar todos os incisivos e também os caninos superiores, inferiores, e todos esses dentes estão aí em uma comparação com o segundo premolar inferior. E logo de cara a gente consegue ver que os incisivos eles vão ter uma face vestibular de formato trapezoidal, enquanto o nosso segundo premolar inferior vai ter uma face vestibular de formato pentagonal, por causa da presença da cúspide vestibular. Lembrando que o segundo premolar inferior é um dente com várias alterações anatômicas, com uma anatomia bastante variada, mas esse dente ele pode ser bi ou tricuspidado. Então os caninos eles também vão ter uma face vestibular de formato pentagonal, assim como o nosso segundo premolar inferior, mas os caninos eles vão ser dentes que possuem apenas uma cúspide, como você pode ver aí na tela, e o segundo premolar inferior vai ser um dente, como eu mencionei anteriormente, ele pode ter duas ou três cúspides. E quando o dente for bicuspidado, a gente vai ter uma cúspide vestibular e outra lingual. E quando ele for tricuspidado, a gente vai ter uma cúspide vestibular e duas cúspides linguais. Mas então essas eram as principais diferenças que eu queria trazer para cá, do segundo premolar inferior para os dentes anteriores. Lembrando que eu vou trazer uma aula, tá? Vai ser o próximo vídeo de anatomia dental que eu vou postar aqui no YouTube. Vai ser uma aula onde eu vou mencionar as principais diferenças entre os premolares. Então, faz um tempinho que eu não falo isso, mas o primeiro passo quando você está estudando um dente na prática é você saber qual dente é esse, Se esse dente é um incisivo, um canino, um primeiro pré-superior, um segundo pré-inferior. E depois o seu próximo passo vai ser descobrir se o seu dente fica do lado direito ou esquerdo da arcada. Então, se tu meio que automatizar esse processo de estudo, na hora da prática, tu com certeza vai conseguir fazer a tua prova prática de forma bem tranquila. Mas agora a gente vai para o estudo da face vestibular do segundo premolar inferior. Face vestibular não costuma falar muita coisa pra gente, pelo menos nesse dente aqui. Então, como a gente já viu, o formato da face vestibular vai ser pentagonal e as bordas mesial e distal elas vão ser convergentes para a cervical, mas elas vão ser menos convergentes do que as bordas mesial e distal das faces vestibulares dos outros premolares. Então, o segundo premolar inferior vai ser o pré com a menor convergência dessas bordas para a cervical, tá? Mas a característica mais importante da face vestibular do segundo premolar inferior vai ser a presença de uma cúspide pouco pontiaguda. Então essa cúspide não é tão evidente assim quanto nos outros premolares, e por causa disso a aresta mesial e distal desta cúspide vão ser praticamente horizontais, e isto você pode ver na nossa imagem do meio, tá? Em grande parte dos dentes, essas arestas vão ter o mesmo tamanho, mas em alguns casos, um pouco mais raros, a aresta distal pode ser levemente maior que a mesial.
Mesmo que às vezes a gente tenha essa diferença de tamanho entre as arestas, eu não recomendo que você tente observar de qual lado o seu segundo premolar fica simplesmente olhando essa característica, porque ela vai variar bastante de dente para dente e dependendo do desgaste que o seu dente tiver, isso pode te enganar também. E para encerrar essa parte aqui da face vestibular, vale a gente lembrar que a face vestibular do segundo premolar inferior vai ser bastante inclinada para a lingual, de maneira bem semelhante à do primeiro premolar inferior. Essa é uma característica que a gente vai ver mais quando a gente observar esse dente pelas faces proximais, mas eu achei legal mencionar ela por aqui. E agora a gente vai para o estudo da face lingual. Eu acredito, que o estudo da face lingual é um dos mais importantes deste dente aqui. Isso ocorre porque pela análise da face lingual a gente consegue ver todas as cúspides deste dente. Então, como você pode ver na nossa imagem, se o nosso segundo premolar inferior ele for um dente tricuspidado, a gente vai ter uma cúspide vestibular, que está marcada em azul, e a gente também vai ter uma cúspide mesiolingual e distolingual. Nesse caso aí, a cúspide lingual vai estar dividida por um sulco em duas cúspides, que daí, para a gente diferenciar essas cúspides, a gente chama elas aí de mesiolingual, a cúspide que está mais para a mesial, e de distolingual, a cúspide que está mais para a distal. E a representação do Ehlers, ela é muito boa, para a gente analisar a presença dessas cúspides, mas eu acho que aqui tem uma pequena alteração que poderia ser feita, e por isso eu peguei aquela representação mais da direita, Naquela representação mais da direita, tu pode observar que eu deixei uma flecha azul ali apontada, no dente. E essa flecha azul, eu meio que tento apontar o sulco que divide a cúspide mesiolingual da distolingual. E como você pode observar, este sulco ele vai estar mais deslocado para a distal. E como este sulco está mais deslocado para a distal, a nossa cúspide distolingual vai ser menor em tamanho do que a nossa cúspide mesiolingual, A informação mais importante deste vídeo aqui, você é obrigado a anotar isso aí no seu material, Porque essa vai ser a principal característica de análise, para você descobrir se o seu dente é um dente 35 ou um dente 45. Essa diferença de tamanho, ela fica evidente também na face lingual, mas ela vai ser mais evidente ainda, mais óbvia ainda, quando a gente estudar o segundo premolar inferior pela face oclusal, como a gente vai ver daqui a pouco. E em alguns casos, este sulco que divide as cúspides, ele vai até invadir a face lingual, como eu tentei meio que destacar na nossa representação mais da esquerda ali com aquele pequeno risco azul, pessoal? E só lembrando que quando o nosso segundo premolar inferior ele for um dente bicuspidado, ele daí vai ter uma cúspide vestibular, uma cúspide lingual normalmente, igual todos os outros premolares, mas essa cúspide lingual vai estar deslocada para a mesial. Então, se tu vê aí que tu tem o segundo premolar inferior em mãos e é um dente bicuspidado, você pode observar o lado que ele fica na arcada simplesmente pela inclinação da cúspide lingual. Mas, para a face lingual era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora a gente vai para o estudo das faces proximais. E as faces proximais, elas não vão ter características tão importantes quanto a face lingual, mas como eu mencionei, tu pode ver na imagem mais da direita, a nossa face vestibular do segundo premolar inferior vai ser muito inclinada para a lingual. E essa é uma das principais características, que você vai utilizar para diferenciar os premolares inferiores dos premolares superiores, como a gente vai ver na nossa próxima aula. Mas é também pelas proximais que a gente consegue ver uma diferença de tamanho entre as cúspides. Então, tu pode ver que quando a gente olha o segundo premolar inferior pela face mesial, a gente não consegue observar a cúspide distolingual. E quando a gente olha o segundo premolar inferior pela face distal, a gente consegue observar ambas as cúspides, porque a cúspide mesiolingual vai ser maior do que a cúspide distolingual. E novamente, na nossa imagem mais da direita, a gente consegue ver a diferença das alturas entre a crista marginal
mesial, que vai ser mais alta, e a crista marginal distal, que vai ser mais baixa. Uma outra característica legal para a gente estar mencionando aqui é que o vértice da cúspide vestibular normalmente vai estar alinhado com o longo eixo do dente, enquanto o vértice das cúspides linguais ou da cúspide lingual, né, se a gente só tiver uma cúspide, vai estar alinhado com a superfície lingual da raiz. E agora a gente vai para o estudo da face oclusal, assim como a face lingual é uma face bastante importante para a gente estar observando no segundo premolar inferior. E aqui na nossa primeira imagem a gente consegue observar que a nossa face oclusal vai ter um contorno circular. E este contorno vai estar presente porque as dimensões da região vestibular vão ser bastante semelhantes às dimensões linguais deste dente. Então, por exemplo, no primeiro premolar inferior, a cúspide lingual vai ser muito menor do que a cúspide vestibular. Isso vai fazer com que este dente tenha um formato da face oclusal ovalado, mas isso não ocorre no segundo premolar inferior, onde esse formato vai ser mais redondo. E assim, pessoal, como eu mencionei no início desta aula, o segundo premolar inferior vai ter várias alterações anatômicas. E as duas principais formas deste dente vão ser a forma bicuspidada e tricuspidada. Na forma bicuspidada, a gente vai ter simplesmente um sulco principal que vai da distal para a mesial. Então, esse sulco vai ser mesio-distal. Em alguns dentes, a gente pode ter um sulco lingual e em alguns dentes, este sulco ele vai ser mais extenso e vai dividir a cúspide lingual em uma cúspide mesolingual e distolingual, como a gente viu anteriormente. Então você tem que estar atento aí às possibilidades que este dente pode apresentar. E até na nossa imagem eu deixei apontado ali o sulco principal, em alguns dentes só ele vai estar presente, e também eu deixei apontado ali o sulco lingual para você entender mais ou menos como é que funciona a anatomia oclusal do segundo premolar inferior. E para complementar tudo que eu falei e encerrar essa parte aqui da face oclusal, eu marquei a cúspide mesiolingual em azul, a cúspide distolingual em vermelho e a cúspide vestibular em amarelo, enquanto o nosso sulco lingual está marcado em verde, como você pode ver, ele vai dividir as duas cúspides. Então, se você observar que o seu premolar que você tem em mãos, é um dente tricuspidado, já tenha em mente que vai ser um segundo premolar inferior, porque todos os outros premolares vão ser dentes bicuspidados. E agora, para encerrar essa aula aqui de vez, a gente vai para o estudo da raiz, e a raiz do segundo premolar inferior vai ser praticamente cônica e por isso ela vai ter uma secção oval. Ela não vai ser tão achatada quanto a raiz do primeiro premolar inferior, que vai ter um certo achatamento mesiodistal. E também, essa raiz no segundo premolar inferior vai estar inclinada para a distal, só lembrando que em alguns casos, ela pode ter uma bifurcação que vai ocorrer mais ou menos no terço medial ou apical, e a gente pode ter daí uma porção vestibular e uma porção lingual para a raiz do segundo pré-inferior. Mas então por hoje era isso. Muito obrigado a você que acompanhou este vídeo até aqui. Não se esqueça, qualquer dúvida é só tu deixar nos comentários. E eu te vejo na próxima. Até mais!